Opa, seja muito bem-vindo a essa live. Começando hoje aqui então o nosso quadro Mente Magra, é o segundo episódio dessa semana e hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é o fato de entender como fazer a caminhada da pessoa iniciante no treinamento, aquela pessoa sedentária que está lá sentadinha no sofá, que ainda simplesmente pensa que vai querer começar a treinar, mas simplesmente ela fica deixando para depois, fica procrastinando, e isso vai se tornando num círculo vicioso que leva bastante tempo até que dá aquele efeito, aquele estalo que te leva realmente a sair do sofá e começar a busca por uma atividade. Eu acredito muito no poder do primeiro passo, e um dos aspectos mais importantes que a gente tem que entender é o comportamento das pessoas, o que leva as pessoas a sair de um estado para buscar alguma coisa que exija um pouco de atitude, exija a ação dela, que faça ela sair da zona de segurança, zona de conforto, como tu quiser chamar. Então é realmente desafiador fazer com que isso aconteça. Para muitas pessoas é muito mais fácil porque é algo já prazeroso, é algo que não gera dificuldade de começar uma rotina de exercícios. Então, hoje eu vou te falar sobre todo o passo a passo, são basicamente 7 regras que regem o comportamento de uma pessoa que vai sair do estado zero até uma pessoa que vai encontrar um estágio mais avançado de treinamento. Ou seja, para muitas pessoas é complicado se enxergar lá na frente e imaginar se executando alguns exercícios. Parece que tudo é muito difícil no primeiro momento, às vezes parece que aqueles exercícios são extremamente complexos, e eu entendo muito bem isso, porém, a gente também precisa saber qual é o passo a passo que as pessoas fazem para chegar até lá. E eu listei aqui 7 regras fundamentais que vão desde a pessoa que está saindo lá do sofá, tá sentindo aquela preguiça tomar conta mesmo, parece que aquela preguiça é infinita, até aquela pessoa que já está no estágio mais avançado e já está otimizando o treino dela, porque sempre existe ajustes para serem realizados, e eu costumo dizer o seguinte, que não existe um detalhe que vai te dar 100% dos resultados. Não existe uma fórmula mágica que tu vai encontrar que vai te dar 100% dos resultados. Mas a chance é que é muito mais fácil que exista 100 detalhes que cada um deles gere 1% dos teus resultados. Assim como existem também pelo menos 100 sabotadores que vão tá ali quebrando 1% dos teus resultados. Então, entendido isso, a primeira regra que eu anotei aqui para te passar é a seguinte: 1 é melhor do que 0. Muitas pessoas têm a crença de começar uma rotina de treinamento e já buscar o resultado rápido. Muitas pessoas também têm a crença de começar a rotina de treinamento e achar que se não fizerem um mínimo aceitável, elas não vão ter resultado, elas simplesmente vão estar perdendo tempo, e não é bem assim que funciona. O nosso corpo, ele é regido por adaptações, certo? A gente normalmente se adapta com muita facilidade à situação em que a gente está. Então, se uma pessoa está totalmente sedentária e ela começa uma atividade, 1 já é melhor que 0. Então, o fato dela fazer 5 minutos de uma atividade uma vez na semana é melhor do que ela simplesmente não fazer nada. Ah, mas eu vou me sentir muito dolorida. Talvez tu vai te sentir dolorido quando tu não está adequando os próximos princípios de intensidade que eu vou te mostrar mais para frente. Mas o fato é que, assim como na leitura, para mim, por exemplo, para muito tempo atrás, era uma dificuldade querer sentar para começar a ler, eu já olhava, eu já imaginava, nossa, eu tenho que ler tudo isso aqui, eu já contava quantas páginas eu tinha que ler, eu já fazia uma outra conta lá de virginiano, pensando que, cara, se eu ler tantas páginas em tantos minutos, eu vou levar tantas horas para ler esse livro. Logo, aquilo me dava uma dor de cabeça e eu não queria mais ler. E só que com o tempo eu fui mudando a ideia, eu fui pensando assim, nossa, vamos fazer o seguinte, vamos começar a dedicar uma página por dia, vamos começar a dedicar 5 minutos por dia daquela atividade. Tem uma outra tarefa do meu dia a dia que se relaciona a uma coisa que não é prazerosa para mim, muitas vezes, mas que se torna prazerosa pela recompensa de ter completado a tarefa, que é o fato de eu ter que fazer, às vezes, as notas fiscais das academias sério, eu odeio fazer isso, eu não gosto mesmo. Então, eu coloco para mim, eu tenho que fazer uma nota, porque sempre que eu dou o primeiro passo, eu já me sinto mais tranquilo e me sinto melhor para dar sequência e aquela vontade de ir até o final. Então, a primeira regra que eu quero te passar aqui hoje é exatamente essa: 1 é sempre melhor do que 0.
Sempre um passinho de cada vez. Se hoje tu tá no estado 0 em relação ao exercício, em relação à intensidade no treinamento, não busca o estágio 5, 6, 10. Busca o estágio 1. Vai pulando etapa por etapa. Desenvolve o prazer e o amor pela atividade. É aí que começa. Parece clichê falar isso, mas não é clichê. Não é clichê. Tudo aquilo que é prazeroso é mais fácil de ser mantido. Para muitas pessoas, existem coisas que por muito tempo não foram prazerosas, e como é o meu caso da leitura, e hoje eu chego a rasgar o meu dia para tentar achar um tempo para poder ler, porque é uma coisa que me traz muito benefício, e eu estou sempre ali tentando buscar, e eu não foco mais no estágio final, eu foco naquilo como algo prazeroso para mim, eu encontrei o prazer naquelas pequenas atividades. Então, primeira regra, 1 é melhor que 0, ok? Segunda regra que eu quero te passar é o seguinte: tu decidiu começar, saiu do sofá, deu o primeiro passo é o mais difícil, é aquela velha analogia, o primeiro degrau ele é sempre o mais alto, então sempre que a gente dá o primeiro passo para começar, a gente já vai ter uma tarefa mais facilitada dali em diante. Só que aí começa o cuidado, aí começa a ser delicado. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava ainda na época da faculdade, e eu e meu irmão, a gente dividia uma kitnet em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, e lá tinha um amigo que morava lá perto, que ele tinha uma ferramenta, uma arma de artes marciais chamada Nunchaku. E, nossa, eu desde pequeno, eu era criança, eu olhava aquilo, eu achava muito massa, eu queria muito aprender aquilo. E ele pegou aquele negócio, eu olhei e eu fiquei pirado, né? Porque, cara, ele fazia muita coisa com aquilo. Aí ele pegou e disse assim para mim: não, mas isso aqui é muito fácil, é muito fácil. E ele começou a me ensinar algumas pequenas coisas, assim, e conforme eu ia aprendendo pequenas coisas, eu já queria mais. Só que, olha só que interessante, por mais que uma errada naquela arma, tu te machuca, tu bateu no cotovelo, imagina um bastão pesado, tu bate no cotovelo, tu te machuca. E o que acontecia? Eu aprendia uma pequena habilidade, certo? E eu já queria prosperar, eu já queria progredir para uma habilidade bem maior. Logo, adivinha o que acontecia? Eu batia com aquilo na cabeça, eu batia no joelho, eu acabava ficando todo machucado. E leva tempo para aprender, existe uma maturidade que a gente tem que respeitar. E no exercício físico, o que acontece? Muitas pessoas entram no treinamento já querendo realizar exercícios complexos. Hoje mesmo, se tu for entrar na internet, tu for catar aí no próprio YouTube, no Facebook, no Instagram, o Instagram é a rede fitness praticamente, e tu encontra muita coisa, tu encontra lá em uma postagem um treino completo para te realizar, que parece que aquele treino realmente vai ser o treino que tu vai utilizar e vai te dar resultado. Só que o treino é algo arquitetado, é algo que deve seguir momentos, porque o nosso corpo, como eu falei anteriormente, ele se adapta muito fácil a todas as circunstâncias. Então, o que acontece? À medida que ele vai se adaptando, ele vai precisando de novos estímulos, certo? E o estímulo começa primeiro na escolha dos exercícios. Tu não pode simplesmente tentar pegar um exercício complexo, porque, pô, parece que aquela pessoa que tem resultado está fazendo, está dando certo. Só que o nosso corpo, ele segue a mesma linha. Nosso corpo, ele executa sempre os mesmos movimentos. Ele empurra, ele puxa, ele agacha, ele levanta, ele corre, salta. Enfim, os movimentos são os mesmos, seja a pessoa que for. A não ser que tu seja um alienígena, um extraterrestre. Eu teve um filme que eu olhei que o alienígena ele tinha o joelho para trás. Então, se esse é teu caso, essa é uma forma onde um treino totalmente individualizado vai fazer diferença para ti. Porque, via de regra, a não ser que tu tenha alguma lesão que tu tenha que evitar determinado tipo de movimento e mudar, variar para outra coisa, via de regra é a mesma coisa, todo mundo faz os mesmos movimentos, ok? Então, é muito inteligente entender que o básico é o que melhor funciona. Por exemplo, assim, ó, eu poderia simplesmente comparar um exercício aqui, vou fazer um agachamento comum, aqui tu vai agachar peso corporal, normal, e vou comparar isso a um exercício onde eu vou fazer um agachamento, que eu vou segurar um equipamento muito boladão lá, e esse equipamento vai fazer XYZ, cara, o movimento é o mesmo, agachamento, é o mesmo movimento que tu usa para sentar na cadeira, que nem eu tô nessa cadeirinha aqui, é o mesmo movimento que tu vai te sentar e levantar todo santo dia. Então, começa pelo simples. Essa é a segunda regra fundamental da nossa live de hoje. Sempre começa pelo básico, certo? Evita de buscar por exercícios complexos quando tu está iniciando uma jornada. E até mesmo quem é mais avançado, a pessoa que já é mais avançada nos treinos, ela tira muito mais resultado do exercício simples do que do exercício complexo.
Porque normalmente a gente pensa assim, cara, quanto mais avançado eu tô, logo um exercício mais boladão eu vou fazer. Só que a pergunta que eu tenho para te fazer é o que em termos de resultado, tô olhando para resultado, não tô olhando para quem quer treinar lá para... Daqui a pouco o cara quer treinar para participar do circo, para fazer um malabarismo, o cara curte parkour, que é aquele negócio lá de escalar prédio, aquela coisa toda, enfim. Então, depende do objetivo. Falando aqui especificamente de resultado, principalmente para emagrecimento, ok? Então, nesse contexto, vale a pena tu buscar pelo básico, fechado? Então, o terceiro item, já a terceira regra que eu listei aqui é a seguinte: amplitude de movimentos. Seguindo aqui uma escadinha, tá? Tu saiu do sofá, saiu do teu ponto zero, conseguiu dar o teu primeiro passo, escolheu os movimentos mais básicos para começar, e inclusive os mais avançados também devem treinar no básico, porque eles vão conseguir treinar melhor, vão conseguir botar mais carga, a gente vai falar mais disso mais para frente. E o terceiro passo é a amplitude dos movimentos. Olha que interessante. É muito comum nas academias a gente enxergar as pessoas colocando umas cargas absurdas e fazendo... Bom, isso aqui é mega clichê falar, mas é aquele velho contexto das pessoas querer botar carga para ter resultado. Só que é importante carga? Só que a carga ela é última etapa, tá? A gente tem, antes de mais nada, tu tem que conseguir fazer com que o teu movimento ele saia do estado A até o B, do ponto inicial até o ponto final do movimento. Se tu realiza o movimento do teu ponto inicial até 15, 20, 25% dele, logo tu não está trabalhando toda a tua extensão de cada fibra muscular, porque o nosso músculo ele é composto por fibras musculares, certo? Então, imagina que o nosso músculo ele é uma corda, e uma corda ela é cheia de cordinhas mais fininhas ali, que vão se emaranhando, enfim, e o nosso músculo é praticamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Toda vez que tu vai fazer um movimento, tu vai pegar as fibras de ponta a ponta da corda. Agora, se tu realiza os movimentos mais curtos, logo tu vai pegar apenas uma pequena porção e tu vai deixar boa parte da tua musculatura de lado. Ela vai ficar desfavorecida em relação a trabalhar numa amplitude maior. Então, quando tu vê uma pessoa realizando, por exemplo, um leg press na academia, um agachamento, e a pessoa não consegue descer o movimento até pelo menos no agachamento alinhar a coxa dela com o solo, ou seja, ela sentar no chão e a coxa está na mesma linha do solo, se ela não consegue pelo menos fazer isso, não faz sentido ela trabalhar com uma carga maior, porque ela simplesmente vai forçar essa carga em cima de uma situação que ainda não é a ideal. E não, às vezes não é só por falta de vontade da pessoa que ela não consegue colocar toda essa amplitude de movimento. Às vezes ela tem algum tipo de insuficiência articular, e insuficiência articular é algo corrigível, então fica tranquilo enquanto a isso, não é nada irremediável. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, o fato de eu estar sentado aqui, tem pessoas que passam 12, 13 horas por dia sentado nessa posição, ou até mais. E logo, o que tendencialmente vai acontecer? A nossa musculatura posterior da coxa, ela tende a relaxar e a encurtar nessa posição. Então, tu vai começando a perder, muitas vezes, flexibilidade, vai perdendo também mobilidade, porque tu não está trabalhando, principalmente quem estava parado. Então, logo, se torna mais difícil de realizar os movimentos. Eu já contei em outra live o caso de um aluno que me procurou um tempo atrás, quando eu ainda dava aula de personal, e esse aluno, ele queria voltar a botar a cueca dele, voltar a amarrar os tênis dele, e para ele aquilo era muito importante. Agora tu imagina, conforme tu vai progredindo na idade, tu vai deixando de realizar as tarefas que tu é capaz de realizar, a chance é que tu vai perdendo cada vez mais a tua flexibilidade, a tua mobilidade. Então, tu deve começar a entender da importância da amplitude, porque quando a gente realiza um treinamento de força, a gente não está realizando só um treinamento de força. Olha só, olha o exemplo que eu vou te dar aqui, tá? É um exemplo um pouquinho mais prático. Vou fazer um exercício para o bíceps, tá? Para essa parte aqui do meu braço. Logo, eu vou forçar meu bíceps, eu estou alongando a minha musculatura contrária, que a gente chama de musculatura antagonista, que é o tríceps. Então, sempre que eu faço um movimento de força para um músculo, eu estou automaticamente alongando o músculo contrário. Então, o treinamento de força, ele trabalha, além de tudo, a tua flexibilidade também, de uma forma indireta, ok? Então, essa é a importância da nossa terceira regra de hoje, que é focar em amplificar a amplitude dos teus movimentos, ou seja, trabalhar com movimentos mais amplos. Evita aquele coicezinho de porco, aquele exercício curtinho e tentar colocar carga em cima de um exercício que é curto, quando tu está trabalhando de outras musculaturas que estão longe de ser aquela que tu está almejando buscar o resultado. E o quarto item aqui que eu listei é o seguinte:
Intervalo. Olha só que interessante, certo? Quando a gente realiza um treinamento, a gente normalmente gera um estímulo, certo? Vamos dar um exemplo bem simples, bem básico, que é o seguinte: tu foi lá e fez 10 repetições no agachamento, por exemplo, ok? Fizesse as 10 repetições, logo, tu tem um intervalo para te dar um descanso. Normalmente, se a gente pensar no padrão mais comum, o tempo de intervalo, ele é mais ou menos o mesmo tempo do estímulo. Só que a gente pode manipular essas variáveis. A gente pode diminuir, às vezes tu diminui um pouco o intervalo para te poder pegar fibras musculares que tu ainda não conseguiu pegar, visto que aquelas primeiras que tu trabalhou já estão fadigadas e elas não vão se recuperar a tempo. Então, tem várias estratégias para manipular. Às vezes tu aumenta o tempo de intervalo para conseguir progredir na tua carga gradativamente, visto que se a carga tu está com dificuldade de evoluir na carga após ter passado por todos os passos, tu consegue ir manipulando essas variáveis. Então, o intervalo, ele é muito importante. E aqui tem um detalhe que é fundamental. Olha só, olha que louco isso. Mas a gente não tem uma percepção de tempo concreta. Então, por mais que tu tenha definido para ti, por exemplo, que tu vai dar 1 minuto entre cada série de intervalo, se tu tá treinando na academia, se tu tá treinando em casa, a chance é que tu vai errar o tempo em quase que 80, 90% das vezes. Por que que tu vai errar o tempo em 80, 90% das vezes? Porque às vezes vai vir um pensamento na tua cabeça, tu vai meio que te desconectar, às vezes tu vai puxar o teu celular e vai olhar uma rede social, enfim, mesmo que tu queira estar focado, existem distrações, distração é uma coisa comum de acontecer, às vezes tu vai tá em casa lá treinando e tu vai perceber que o rodapé lá da tua parede está descolando, e quando vê tu olhou já passou vários minutos, então isso muda todo o contexto do treino. Então, se tu realizou 10 repetições num contexto de intervalo de 1 minuto, e na segunda série tu foi lá e te perdeu do tempo, ficou 4 minutos e meio lá olhando o rodapé, o que vai acontecer? Logo, tu vai descansar totalmente a musculatura, tu vai trabalhar num contexto bem diferente daquele que é o proposto do treino. Então, ter um treino bem proposto, bem organizado, bem arquitetado para o teu resultado e respeitar essas variáveis, principalmente a variável do tempo. Pega o teu celular, coloca no modo avião, ativa o modo timer, que é aquele contador regressivo. Por que o contador regressivo e não o progressivo? Porque o progressivo tu não vai olhar. E o regressivo, ele vai gritar contigo, ele vai dar aquele barulho chato de despertador, e tem que dar mesmo. Aquele barulho para te alertar e te dizer assim, ó, tá na hora. Então, é uma estratégia mega simples, mas uma estratégia que funciona perfeitamente bem. Então, não confia na tua percepção de tempo, porque a nossa percepção de tempo, ela é totalmente relativa às distrações, ao fato da gente se interter com alguma situação, tá? Então, a nossa quarta regra fundamental de hoje é a questão do intervalo de treino, e entender que essa percepção de tempo, ela não é algo que tu tem controle, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Opa, show de bola. Gisele deixou um comentário aqui. Comecei a fazer atividades físicas na segunda e tô sentindo muitas dores nas pernas, coxa toda dolorida. Legal, Gisele. É comum quando a gente começa uma jornada. Olha que interessante isso que a Gisele deixou nos comentários. Quando a gente começa uma jornada de treino, é normal a gente sentir dor? É normal. Tem pessoas que falam, meus alunos não vão sentir dor, eu prometo. Pode até não sentir dor, pode acontecer, mas tem pessoas e pessoas, existe um princípio no treinamento físico que é chamado de princípio da individualidade biológica. Logo, cada pessoa, por mais que ela realize todos os movimentos iguais, elas respondem, elas reagem de formas diferentes ao treinamento. E por isso que a gente nunca compara com os outros, a gente compara com a gente mesmo, certo? Então, aquele velho exemplo que eu dei anteriormente das cordas, dos fiozinhos, que cada corda é composta com vários fios. Então, olha que louco isso. Quando tu tá em casa, tu não tá treinando, tá no estado sedentário. Vamos pensar que a Gisele, ela não estava treinando, ela estava parada, e ela estava treinando. Ela pensa que ela não estava treinando, mas ela estava, porque ela tinha que se deslocar, ela tinha que levantar do sofá, ela tinha que levantar da cadeira, ela tinha que caminhar um pouquinho, só que a intensidade desse treino natural dela, dessas atividades físicas do dia a dia dela, eram muito baixas, se comparadas a uma atividade mínima de treinamento que a gente começa, uma jornada estruturada de treinamento, que é aquela jornada que a gente é conduzido para um propósito. Então, por isso que a gente sente dor muscular. Inclusive, eu defendo uma estratégia que eu utilizo muito dentro do programa Versão Final, que é um programa que eu tenho, que eu conduzo pessoas de forma online, no treinamento, enfim, e lá eu tenho uma estratégia que é a seguinte:
eu divido em etapas as séries. Desde a etapa mais básica, para aquela pessoa mais iniciante que saiu do ponto zero. E, cara, eu não quero simplesmente sentir dor, eu não quero... Vai demorar um pouquinho mais se tu não quiser sentir dor? Vai demorar um pouquinho mais. O tempo que tu vai levar provavelmente vai ser um pouquinho maior, porque tu vai ter que trabalhar numa intensidade gradativamente menor. Tu vai ter uma escada com os degraus mais baixos para trilhar. Agora, se tu quiser pegar uma escada com os degraus mais altos, óbvio, essa escada vai gerar um pouquinho mais de esforço. E o esforço, nesse caso, é a dor. Então, vale a pena entender que se tu sentiu dor, é porque tu estava trabalhando numa intensidade alta em comparação àquilo que tu estava fazendo anteriormente. Faz sentido para ti, Gisele? Depois deixa para mim nos comentários aí se te ajudou de alguma forma. Eu não estava fazendo praticamente nada. Show de bola. Valeu pelo comentário aí, pela pergunta. Aí o Leandro, aí Leandrinho, um abraço. Deixa um alô aí. Aí o Liuge, meu bruxo. Tá, pessoal? Então, seguindo aqui, agora que a gente falou sobre intervalo, a gente falou sobre a questão da percepção do tempo, vamos para a nossa quinta regra fundamental, que é a questão do tempo de execução do exercício. Olha só, para muitas pessoas isso aqui se torna novidade, inclusive para quem já treina. Eu acredito que mais ainda para quem já treina, porque para quem não está treinando, talvez isso não faça o menor sentido ainda. Mas o que acontece? Quando a gente realiza um movimento, como eu dei o exemplo anteriormente do agachamento, eu vou seguir com ele. Tu vai fazer 10 repetições no agachamento. Logo, o tempo que tu leva para executar essas 10 repetições, vamos supor que tu levou 40 segundos para executar essas 10 repetições, certo? Só que a tua amiga lá que começou a treinar contigo, ela faz as mesmas 10 repetições, só que ela leva metade do tempo que tu, ela leva 20 segundos. E agora, o que é melhor? Fazer 20 segundos ou fazer 40 segundos as 10 repetições? Aí vai uma grande diferença. Isso é um princípio que é utilizado no treinamento, que é o da cadência, tá? Ou o tempo de execução, enfim. E por que isso é muito importante? Porque geralmente o tempo de execução é a variável mais importante que a gente tem para saber o quanto de estímulo tu está dando para o teu músculo. Geralmente as repetições, 10 repetições, 12 repetições, X repetições, eles são apenas uma premissa inicial para te conduzir aproximadamente para um tempo de tensão ideal, tá? E para muitas pessoas, às vezes, o tempo de tensão, ele se torna um pouquinho mais difícil de suportar, principalmente para quem está começando, tá? Então tem variáveis, e é bom sempre a gente quebrar as variáveis do treino, como eu falei antes. O ser humano, em geral, ele tende a se adaptar muito rápido às circunstâncias do treinamento. Então, a gente sempre procura novos formatos, novos recursos, para de tempo em tempo, não toda hora, mas de tempo em tempo, tá sempre quebrando o teu treino e trazendo uma situação nova para te voltar, ter um desequilíbrio natural e se adaptar novamente, ok? E aí, Gisele, boa explicação, obrigada. Valeu, Gisele, valeu pela participação aí. Então, essa questão da cadência, ela é muito importante. E a cadência, ela é dividida em partes. A gente tem a parte da fase excêntrica. Se a gente seguir no exemplo do agachamento, quando tu tá agachando, tá descendo o movimento, tu tá na fase excêntrica, também conhecida como fase negativa. E essa fase é uma fase onde, normalmente, a gente suporta uma carga bem maior do que uma carga na situação concêntrica, ou também conhecida como dinâmica, ou fase positiva, que é quando tu sobe do agachamento, tu sai da posição sentada para a posição em pé. Então, em cada uma dessas fases, tanto na descida quanto na subida, a gente difere tempos de tensão diferentes. Então, assim, ó, a gente pode também controlar essa variável. Lembra que cada variável dessas, ela pode ser manipulada de uma forma diferente, ok? Então, se tu tá agachando e descendo numa velocidade, a gente pode mudar isso, tá? A gente pode mudar essa velocidade e isso vai aumentar a carga do teu exercício. Porque ele vai ficar... Imagina, tu vai ter que controlar o peso do teu corpo, ao invés de controlar, por exemplo, em 3 segundos para descer, tu talvez tenha que controlar em 4 segundos. Só que no somatório geral do teu treino, isso vai aumentar muito a tua carga. Porque, imagina, o tempo versus a carga que tu carrega é a variável final que tu vai ter de peso, ok? Então, essas variáveis são muito importantes e a gente não pode desconsiderar. Eu acredito profundamente que todo mundo deveria entender basicamente como funciona o treinamento físico, e a partir do momento que as pessoas começam a entender o básico e começam a entender como as coisas funcionam, elas começam a ter mais prazer pela atividade, porque elas começam a entender um pouquinho mais como é que as coisas funcionam. E olha só, aconteceu uma situação comigo agora
faz alguns dias, e eu não sabia, eu não entendi nada de pintura, tá? E eu contratei um cara muito bom para pintar, e ele foi lá, ele olhou a academia, que a pintura anterior, que tinha sido bem mal feita e tal, e ele olhou e ele começou a me dar várias dicas, assim, né? E eu comecei a ficar atento às coisas, porque eu sou muito curioso, então eu comecei a ficar atento às dicas. E uma dica que para muitas pessoas é básica, mas para mim, que não entendo nada, sou completamente leigo naquilo, fez toda a diferença, é entender que alguns pontos ali eu precisava passar um selador, uma espécie de bloqueador lá, para só depois passar tinta e não ter problema. Então, nossa, para mim aquilo ali não fazia o menor sentido, porque eu não entendia daquilo, era só chegar, pintar e beleza. E aquilo faz com que a tinta se mantenha lá por muito mais tempo, enfim, quem entende disso sabe. Mas no treinamento, a relação é a mesma. Então, esses detalhes que muitas vezes não fazem sentido para ti, quando eles começam a fazer sentido, logo tu começa a ter um pouquinho mais de clareza, tu começa a ter mais capacidade de trazer resultado para ti, de avaliar o treino que as pessoas estão ou te passando, ou o treino que tu tá conduzindo, tá? Então, é muito interessante a gente entender essas variáveis, tá? Aí um detalhe aqui, uma pergunta que a Gisele colocou, eu vou deixar para o final essa tua pergunta, Gisele, ela é muito relevante e eu não vou falar dela agora, porque senão eu vou dar um spoiler do final aqui da sequência das regras, tá? Então, eu vou falar das regras e no final eu vou ler essa tua pergunta, porque com certeza ela é uma pergunta bem relevante para a gente discutir hoje. Então, falamos de tempo de execução, foi a quinta regra, e chegamos na bendita carga. Bendita carga. Para muitas pessoas, a carga é um dos elementos mais assustadores, e para outra é um dos elementos mais importantes, quiçá o elemento mais importante do treino. Não é nenhum e não é nem outro. A carga, ela é simplesmente a cereja do bolo. A carga é a cereja do bolo. Cara, eu não gosto de cereja no bolo. Eu não sou fã de cereja. Ela pode ser até o morango do bolo, pode ser o bombom do bolo, qualquer outra coisa, tá? Mas enfim, é o acabamento, tá? Então, olha só, vê se tu entende a lógica que eu vou te passar. Imagina só, tu começou a fazer teu treino, começou a fazer teus exercícios, logo tu vai fazer o agachamento e tu não consegue agachar até a posição ideal, que é alinhar lá a coxa com o solo, beleza? Quando tu vai dar um intervalo, tu deveria dar em torno de 1 minuto de intervalo, mas tu dá 3 ou 4 minutos porque tu te sente cansado, tá? Então, tu não conseguiu finalizar o intervalo porque tu te sentiu cansado, tá? E logo tu deu muito mais tempo. Aí, quando tu vai realizar a cadência, tu não consegue manter a cadência de 3 segundos para descer e 2 segundos para subir, que é o proposto, porque, cara, tá pesado. Aí, só que tu quer aumentar a carga. Aí tu vai lá e aumenta a carga. Mas por que tu vai aumentar a carga se a carga ela faz parte de todos os processos? Se tu não conseguiu descer até a amplitude que tu deveria descer, é porque tu não suportou a carga do teu corpo muitas vezes até aquele ponto. Então tu já tá trabalhando com uma carga alta para ti. Agora, beleza, tu conseguiu descer, só que daí tu não conseguiu dar um intervalo. Então, se tu não deu o intervalo ideal e tu passou do tempo no intervalo, tu deu mais intervalo para recuperar, é porque a carga está acima do que tu tem condições também de erguer. Aí, tu vai pular para cadência. Então, beleza, controlou a partir de agora a amplitude de movimento, está conseguindo fazer até onde deve fazer, o intervalo está perfeito, redondinho, marcou 1 minuto, está dando 1 minuto, se ratear, tu conseguiria fazer até antes. Aí chega na hora da cadência, tu simplesmente tu não consegue respeitar uma proximidade daquele tempo ideal e tu começa a acelerar o movimento, ou enfim. E o que acontece? Tu não está suportando a carga de ficar mais tempo naquela posição. Logo, a carga se tornou novamente mais alta para ti. Aí, chegou o ponto, tu ajustou amplitude de movimento, o movimento está perfeito, o intervalo está perfeito, a cadência está perfeita, chegou a hora da gente falar em aumentar a carga externa que tu vai colocar nesse trabalho. Então, não faz sentido pensar que a primeira coisa que a gente ajusta é a carga e depois a gente arruma o resto. Não tem como. É que nem quando a gente ajusta a questão postural do corpo em relação ao treinamento, que a gente simplesmente começa sempre dos pés à cabeça. Por quê? Porque muitas vezes um pezinho meio torto, um pezinho com uma disfunção ali, ele vai desencadear uma série de reações em cadeia que vão revirar toda a tua coluna, que vão mudar a tua postura no ombro, e não tem porquê, tu não consegue arrumar de cima para baixo, é como se tu fosse cortar as folhas da árvore ao invés de mexer na raiz, beleza?
Então, é muito interessante entender que a carga, ela é que nem uma música que tu vai escutar no carro. Imagina só, primeiro detalhe é tu escolher qual é o tipo de música que tu quer ouvir. Aí depois tu vai lá e escolhe qual é o grupo musical, o cantor, enfim, e depois tu vai lá e escolhe qual é a música específica desse cantor. Beleza, essa é a música que tu gosta. Aí a última coisa que tu vai fazer é regular o volume do som. Tu não vai querer botar um volume alto numa música que tu não gosta, ou uma música que não tá te fazendo bem pro ouvido. Então, simplesmente, a carga é o último fator de intensidade, tá? Aí, beleza, vamos partir da premissa assim, Rafa, tá perfeito, até agora eu tô entendendo tudo, a minha amplitude é boa, meu tempo de execução, meu intervalo, minha carga, tá tudo bem ajustadinho. Só que eu sinto que eu não consigo mais progredir a minha carga. Eu sinto que eu tô no meu limite, a minha carga não vai além. Parece que eu faço tudo, mas não consigo subir na carga. O que eu faço? Para isso, existem os métodos de intensificação de treino, que são princípios, são variações que a gente aplica dentro do treino, muitas vezes ou para aumentar a carga, ou para aumentar a intensidade do treino, como o próprio nome diz, princípios, métodos de intensificação de treino. Então, não faz sentido a gente começar a utilizar métodos de intensificação de treino quando a gente está fazendo isso para deixar o treino divertido. O método de intensificação de treino, ele é feito para aumentar a intensidade. Ele não é feito para deixar o treino mais divertido, não é feito para... O treino, ele tem que ser divertido por superar cada etapa, cada desafio. Eu gosto de imaginar que o treino, via de regra, ele é que nem um jogo, e que a gente tem várias fases para passar. E dentro de cada fase a gente tem um desafio e tem geralmente um chefão. Então imagina que o primeiro chefão, a primeira fase que tu tem que fazer, baseado em tudo que a gente falou hoje, a nossa primeira fase é simplesmente tu sair do ponto zero do teu sofá e começar a fazer pelo menos 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos de uma atividade. Beleza? É tu ler a primeira folha do livro e pronto. Ok? Essa é a fase número 1 e conseguiu cumprir isso, tu matou o teu chefão. Aí tu vai passar para a fase 2. E na fase 2, tu vai... Deixa eu até voltar que eu até me perdi aqui. Na fase 2, tu começa a fazer o movimento corretamente, os movimentos básicos. Tu executa o básico, tu come o arroz e feijão e aquilo te faz bem. Tu não vai tentar pular pro caviar se o arroz e feijão ainda não tá entrando, tá? Então, tu não vai chegar num bebê que tá comendo papinha e tentar dar para ele um alimento extremamente complexo, porque não é o momento dele ainda. E aí tu vai passar da fase 2 e tu vai para 3. Logo tu vai pegar esses movimentos básicos que tu aprendeu e tu vai começar a executar esses movimentos na maior amplitude necessária que tu pode realizar. Passou dessa fase, matou o terceiro chefão, a gente vai para a fase 4. A gente vai respeitar o intervalo entre as séries perfeitamente. Depois disso, a gente vai começar a adaptar a cadência, que é o tempo de execução. E por fim, a gente vai ajustar a carga. Aí, na última fase, a gente vai começar a trabalhar com os métodos de intensificação de treino, que é para te colocar em outro patamar de treino. E o treino não vai ficar mais divertido por causa disso. Ele só é mais divertido para quem gosta do desafio do treino. O cara que não gosta do desafio do treino básico e vai querer colocar um princípio de treinamento que é um drop set, é uma oclusão que vai tornar o treino ainda mais difícil, se ele não consegue se sentir bem fazendo o básico, como que ele vai ter prazer em fazer algo mais complexo pensando que aquilo vai deixar o treino ainda mais divertido, tá? Então, aqui eu vou puxar a pergunta da Gisele. Infelizmente, a gente teve um problema aqui que caiu a bateria do meu celular com o carregador e tudo, ele simplesmente se desligou. Eu não sei o que aconteceu aqui, vou ter que descobrir. Mas a Gisele perguntou o seguinte: Rafa, eu tô treinando segunda, quarta e sexta. É o suficiente para mim ter resultado? Como eu falei na primeira regra fundamental da live de hoje, 1 é melhor que 0. Se está começando agora, ótimo, beleza. Eu ainda prefiro que ao invés, por exemplo, de um treinamento tu fazer meia hora, 1 hora do treinamento, que tu faça 5 minutos por dia durante 6 dias, ao invés de fazer meia hora em um dia. Por que eu prefiro isso? Porque eu acredito muito na formação de hábitos, eu acredito muito na construção de rituais, e de tu ter aquele momento sagrado, que é o teu momento, é o momento de encontro teu com o teu corpo, do teu treino, certo? Aí se tu deixar, porque imagina só, se tu não tá adaptada a realizar um exercício numa intensidade, inclusive a Gisele comentou que ela sentiu bastante dolorida já no início e tudo mais, e é como eu falei, ela saiu do estado 0 para um estado um pouquinho maior do que seria 1, porque tu vai sentir um doloridinho, um desconfortinho, mas nada demais, nada que te atravanque, senão tu passou bastante do ponto, ok? Tu poderia ter ido um pouquinho mais abaixo. E como que a gente vai acertar se tu poderia ter um pouquinho mais abaixo? Testando.
mas tu não vai testar fazendo 30 minutos, 1 hora de treino. Tu vai testar saindo do teu ponto 0 para 5 minutinhos, do teu ponto 5 minutinhos para 7, 10 minutinhos, e assim tu vai evoluindo o treino. Por esse motivo, a gente controla todas as variáveis do treino, que é o tempo, através do volume, a carga, através de todos os fatores de intensificação, de todas as regras que eu passei nessa live de hoje, tá? Então, a grande sacada é melhor fazer, sim, 3 vezes do que nenhuma. Eu ainda prefiro que, se possível, tu fracione o máximo possível e separa pelo menos 6 dos 7 dias da semana para te treinar pelo menos 5 minutos para cima por dia, tá? E outro detalhe muito interessante: quem é iniciante, naturalmente, vai começar a treinar por um tempo maior. Tipo, o iniciante, ele começa com um tempo reduzido e vai aumentando. Só que, olha que louco isso. À medida que ele vai evoluindo, ele aumenta o tempo até um certo nível. Por exemplo, 30 minutos, 40 no máximo, mas vamos botar em 30 minutos aqui. Ele vai do 0 ao 30. Depois que ele chegou do 0 ao 30 e ele está avançando no treinamento, ele está evoluindo a intensidade dele, ele vai começar a diminuir o tempo e subir ainda mais a intensidade. Então, quanto mais avançado o aluno se torna, quanto mais avançada a pessoa se torna no treinamento, menos tempo ela precisa para colocar mais intensidade e ter mais resultado. Eu espero que a live de hoje tenha trazido pelo menos algum insight que te colocou no próximo nível. O meu objetivo é realmente, com esse quadro Mente Magra, é trazer sacadas que tu pode pegar daqui e implementar na tua prática já hoje mesmo, amanhã, seja como for, mas que tu consiga realmente sair de nível. E eu vou deixar aqui um convite: se tu tá gostando dessa live, tá gostando desse vídeo, seja que tu tá assistindo ao vivo, se tá assistindo no replay, deixa a tua curtida, deixa o teu comentário. Se tem algum ponto que gerou alguma dúvida, eu vou adorar responder a tua dúvida. Talvez essa dúvida ela seja motivo de uma próxima live, e assim a gente vai seguindo, e a gente vai, hoje na 3ª semana, a gente já tá finalizando, falta mais um dia, amanhã a gente tem treino às 13h05, então hoje já é a 3ª semana dessa sequência de lives que a gente vai fazer até o final da semana seguinte. Um grande abraço, então, e até amanhã às 3h05.